Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Esse aqui é o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Então ele fala o seguinte: olhe, tente sempre falar a verdade, porque a verdade sempre lhe trará benefícios, mesmo que no momento pareça ser mais fácil você pegar um atalho e falar uma mentira. Não faça isso, porque isso vai te custar mais tarde. Aí ele fala também sobre quando nós nos sentimos pressionados a falar sim, quando na verdade nossa vontade é dizer não. Aí ele diz o seguinte: se você disser não ao seu chefe, seu cônjuge ou sua mãe, quando for necessário dizê-lo, então se transforma em alguém que consegue dizer não quando é preciso. Porém, se você disser sim quando é necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim, mesmo quando claramente é o momento de dizer não. Se você alguma vez se perguntou como as pessoas perfeitamente normais e decentes foram capazes de fazer coisas terríveis como as que os guardas gulags fizeram, agora você tem a resposta. No momento em que o não deveria ter sido dito firmemente, não havia ninguém capaz de o dizer. Se trair a si mesmo, se disser coisas falsas, se agir de acordo com a mentira, você enfraquece o seu caráter. Se tiver um caráter fraco, a adversidade o derrubará quando surgir, e ela surgirá inevitavelmente. Vai tentar se esconder, mas não haverá mais nenhum lugar em que se esconder, e então você se verá fazendo coisas terríveis. Porque aquela questão, você fala uma mentira ou você se compromete dizendo sim quando era um não, e aquilo vai levando a coisas piores, e quando você faz isso uma rotina, você derruba qualquer barreira e qualquer limite que você poderia ter com essas pessoas com qual você se relaciona e não sabe dizer não. Uma visão do futuro desejável é necessária. Essa visão conecta a ação realizada agora com os valores fundacionais importantes em longo prazo. Isso aqui tem um pouco a ver com a regra 7, quem não viu, veja lá, sobre você pensar o que é que você tem que fazer no futuro para que no presente, para que no futuro não seja prejudicial a você. Você tem que ser firme hoje, falar a verdade. Se o seu sim é um sim, não diga não. E se o seu não é um não, não diga sim, não troque, porque cada vez que você for mentindo ou cedendo, o seu caráter vai ficando enfraquecido. Porque você vai ficar com raiva, meu Deus, porque eu disse sim, não deveria ter prometido que eu faria isso, eu não deveria ter prometido que eu iria sair, e por aí vai. Lembre-se da velha piada, a insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar obter resultados diferentes. É necessário um sacrifício para corrigir o erro, sendo que um erro grave necessita de um grande sacrifício. Aceitar a verdade significa sacrificar, e se você rejeitou a verdade por muito tempo, está com a dívida de sacrifício perigosamente alta. E é o seguinte: se você é uma pessoa viciada em agradar todo mundo e você não consegue dizer não, você vai ter que fazer um sacrifício e dizer não a essa pessoa, ou seja lá o que for, quando aparecer essa demanda, para que você possa no futuro próximo ou a longo prazo, se for algo que já esteja enraizado em você, você possa ser livre, né, para falar o que você bem entender. É um sim, é sim, é não. E hashtag amém. E o que acontece? Porque quando você vai abrindo concessões para você mesmo, ao invés de você falar o sim, de você falar o não, e você vai abrindo essas concessões, o sacrifício que talvez você tenha que fazer seja radical, seja preciso um sacrifício radical para que haja realmente uma mudança significativa na sua vida. Você vai sofrer de todo jeito. Você vai sofrer, por exemplo, se você quer dizer, se a sua resposta era não, você disse sim, você já vai sofrer dali, porque vai começar com os pensamentos que eu não deveria ter feito isso, e você vai falar, poxa, porque eu falei, eu não deveria, eu tô com raiva, eu não queria fazer isso. Ou você pode sofrer também da seguinte maneira: eu quero dizer não, mas se eu falar não, a pessoa vai se chatear. Então você vai passar por um desconforto entre você e aquela pessoa, e você vai sofrer, porque nós não gostamos de estar em atrito com ninguém, mas é melhor você sofrer falando o que você acredita que você deve falar e fazer, do que você sofrer por conta que você se comprometeu para não entristecer a outra pessoa.
É aí quando ele fala aqui, o Jordan, ele fala aqui no livro, quando você não fala a verdade e isso compromete a sua integridade. Quando o indivíduo mente, sabe que está mentindo. Ele pode cegar a si mesmo para as consequências de suas ações. Pode falhar em analisar e articular seu passado de forma que ele não o entenda. Ele pode até esquecer que mentiu e assim estar inconsciente desse fato. Porém, ele estava consciente no presente, durante a comissão de cada erro e a omissão de cada responsabilidade. Naquele momento, ele sabia o que estava fazendo e os pecados do indivíduo inautêntico se agravam. Pois é, ele fala o seguinte, olha, quando você vai fazer uma coisa errada, você sabe que está errado. E se você não sabe 100% que aquilo é errado, você tem 100% de certeza que aquilo não é certo. E como diz a Joyce Meyer, uma frase que eu tomei para minha vida, faça aquilo que você tem paz para fazer e não faça aquilo que você não tem paz para fazer. E nesse contexto todo, a mentira te destrói, a mentira te aprisiona. A inverdade, ela corrompe a nossa alma. Mesmo uma vida, aí o Jordan fala aqui, ó, mesmo uma vida bem vivida pode, é claro, ser deturpada, machucada e distorcida por doença, debilidade e catástrofe incontrolável. A depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia, assim como o câncer, envolvem fatores biológicos que estão além do controle imediato do indivíduo. As dificuldades intrínsecas à própria vida são suficientes para enfraquecer e sobrecarregar cada um de nós, levando-nos além dos nossos limites, atingindo-nos em nosso ponto mais fraco. Nem mesmo o melhor das vidas fornece uma defesa absoluta da vulnerabilidade. Aqui, ó, very important. Aí ele fala aqui, deixa eu ver... Sim, aí ele falou uma coisa aqui, que os relacionamentos, eles são destruídos ou pela falta das palavras, ou por conta das palavras mentirosas. Ele fala aqui, né, nesse capítulo sobre o poder das palavras, que quando você está num relacionamento, mas você foge com a verdade, com a sinceridade com aquela pessoa, aquilo vai abrindo uma brecha no seu relacionamento e vai o tornando mais fraco até que esse relacionamento se rompa. Porque o que não pode ser suportado em um relacionamento, eu que acrescentei, viu? Essa aqui, o nome relacionamento nessa frase. É a ruína absoluta produzida pela tragédia e pela falsidade. Deixa eu ver aqui o que mais que ele fala. É a falsidade que deixa as pessoas miseráveis a um ponto em que não podem suportar. É a falsidade que enche a alma humana com ressentimento e vingança. É a falsidade que produz o terrível sofrimento da humanidade. É a falsidade que nos ameaça ainda mais profundamente hoje. E aquela questão, um abismo vai chamando outro abismo. Você conta uma mentira para... Aí depois você vai ter que contar outra para cobrir essa. E vai aumentando, a chegar um momento que você nem lembra das versões das mentiras, de tantas mentiras que você contou, ou você chega num momento que você mentiu tanto que você está acreditando na mentira que você contou. E quando eu falo aqui mentira, na verdade o Jordan, quando ele fala mentira, não é somente você dizer, por exemplo, essa camisa eu comprei a R$15, sendo que eu paguei 10. Não é exclusivamente essa mentira, mas é quando você falta com a verdade. Vocês conseguem perceber que é uma diferença, tipo, menti, faltei com a verdade, entendeu? Você, ainda mais quando você está em um relacionamento, quando seja lá familiar, amoroso, amizade, e você falta com a verdade com aquela pessoa, você não é íntegro, pronto, essa é a palavra aí. Aí ele fala aqui, ó, em vez de você tentar inventar um monte de mentira, diga a verdade. O que acontece se em vez disso decidirmos parar de mentir? O que isso pode significar? Afinal, somos limitados em nosso conhecimento. Devemos tomar decisões aqui e agora, mesmo que os melhores meios e os melhores objetivos nunca sejam discernidos com certeza. Resumindo aqui a história, mesmo que você não tenha a visão do quebra-cabeça completo, faça aquilo que você acha que é o coerente e o correto a fazer.
Um objetivo reduz a ansiedade, porque se você não tiver... Aí ele fala assim, né, sobre a questão de você ter um objetivo e seguir firme naquele objetivo. Um objetivo reduz a ansiedade, porque se você não tiver um, todas as coisas podem ter qualquer significado ou nenhum significado. E nenhuma dessas opções contribui para um espírito tranquilo. Assim, temos que pensar, planejar, limitar e postular se quisermos de fato viver. É sensato fazer o que as outras pessoas sempre fizeram, ao menos que tenhamos uma boa razão contra isso. Mas é necessário focar seu alvo, mesmo que ele seja tradicional, com seus olhos bem abertos. Você tem uma direção, mas pode estar errada. Você tem um plano, mas pode ter sido mal formulado. Pode ser que você tenha sido desviado pela própria ignorância, e ainda pior, por sua corrupção oculta. Você deve se familiarizar, portanto, com o que não conhece, e não com o que conhece. Deve permanecer desperto para se flagrar no alto. Em um momento aqui do livro, o Jordan ele fala o seguinte: olha, a sociedade ela tem um padrão. Um padrão do que é verdade, do que é correto, do que é errado. Se você foge desse padrão, pense, realmente, será que eu estou agindo correto? A sociedade pode estar errada? Pode. Mas aí, entre bilhões de pessoas, milhões de pessoas teriam um comportamento, uma atitude, porque você exclusivamente estaria certo. Então, ele não coloca o julgo, né, de falar que a sociedade está sempre certo e que o indivíduo está sempre errado. Mas ele pede para você considerar. Como eu falei em uma regra aí, eu acho que foi a regra 7, esse livro, ele traz a questão da responsabilidade para você. Então ele coloca para você a responsabilidade dos seus atos, não do A e nem do B. Pronto, deixa eu ver aqui. Aí ele falou, de forma alguma, e sim, e por que ele fala para você se preocupar com o que não conhece? Porque aquilo que você já conhece, se já está fazendo efeito na sua vida, de boa. Se não está fazendo efeito, também você já tem aquele conhecimento e nada está acontecendo. Então você tem que se preocupar com o que você ainda não conhece e procurar conhecê-lo. De forma alguma você é apenas o que já conhece. Você também é tudo o que poderia conhecer se quisesse. Assim, você nunca deveria sacrificar o que poderia ser pelo que você é. Entendeu? Você não pode sacrificar o seu eu lá do futuro pelo que você é hoje. Ou seja, o meu eu de hoje não pode chegar lá no futuro da mesma forma. Assim, André, você nunca deveria abrir mão do melhor que é dentro de você pela segurança do que já tem. Você nunca pode abrir mão da sua melhor versão pela maneira como você já está. Estabeleça suas ambições, mesmo que não tenha certeza de quais deveriam ser. As melhores ambições estão relacionadas com o desenvolvimento do caráter e da capacidade e não com o status e o poder. Você pode perder o status, mas carrega o caráter aonde quer que vá e ele o permite vencer as adversidades. Sabendo disso, amarre sua corda em uma grande rocha. Escolha a maior delas, lance para a frente e puxe-se na direção dela. Se prestar atenção ao que faz e diz, aprenderá a sentir um estado de conflito interno e fraqueza quando se comportar ou falar mal. É uma sensação internalizada, não um pensamento. Sinto a sensação ruim de conflito em vez de segurança e força quando sou imprudente com minhas ações e palavras. Essa sensação parece centrar-se no meu plexo solar, em que há uma grande rede de tecido nervoso. Na verdade, aprendi a reconhecer quando estava mentindo ao perceber essa sensação ruim, esse conflito e assim inferir a presença de uma mentira. Geralmente levava bastante tempo até desmascarar a mentira. Às vezes eu usava palavras apenas pela aparência, às vezes tentava disfarçar minha ignorância do assunto tratado. Às vezes usava palavras dos outros para evitar a responsabilidade de pensar por mim mesmo. Esse aí é um caso sério mesmo. Por exemplo, você chega e você pensa, não, eu vou falar uma coisa aqui, fulano disse, você cita uma pessoa, você faz a citação, porque a responsabilidade daquilo que você falou já não está mais sobre você. Porque, não sou eu que estou falando não, viu? É o fulano que está dizendo.
Tarará, tarará. Se você deixou ser tudo de forma total, segue involuntária para a realização de um objetivo e apenas dele, nunca conseguirá descobrir se algum outro objetivo serviria melhor a você e ao mundo. É isso que você sacrifica quando não diz a verdade. No entanto, se disser a verdade, seus valores se transformam à medida que você progride. Desenvolver objetivos contrários aos seus próprios desejos leva à desmotivação e ao fracasso. Ao continuar vivendo de acordo com a verdade, de maneira como se revela a você, terá de aceitar e lidar com os conflitos que esse modo do ser gera. Se fizer isso, vai amadurecer e se tornar mais responsável de formas pequenas. Não subestime a importância delas e grandes. Você se aproximará como nunca dos seus novos objetivos, formulados com mais sabedoria, e se tornará mais sábio em sua formulação a descobrir e se retificar seus erros inevitáveis. Seu conceito do que é importante se tornará cada vez mais apropriado depois de incorporado à sabedoria da experiência. Você vai parar de oscilar violentamente e caminhará cada vez mais firme em direção ao seu objetivo. Um bem que você nunca teria compreendido se tivesse insistido que estava certo. Absolutamente certo lá no começo, a despeito de todas as evidências contrárias. A existência é boa? Você precisa assumir um risco terrível para descobrir. Viva na verdade ou viva na falsidade. Encare as consequências e tire as suas conclusões. Vral! Tramontina aqui, ó. Corte rápido aqui. O Jordan, ele não alisa não, viu? Uma coisa que eu gosto aqui nele é que ele não vai alisar você. E isso é muito bom. É um chacoalhar de realidade na pessoa. Haja diligentemente em direção a um fim bem articulado, definido e temporário. Faça com que seu critério para o fracasso e para o sucesso seja oportuno e claro, a menos para você. Aí ele diz o seguinte, né? O que é que seria uma vida de sucesso? Talvez sucesso para você é ter uma vida bem sucedida. Sucesso para o Joaquim é... Sim, eita, fui redundante. Sucesso para você é ter uma família bem sucedida. Mas sucesso para o Joaquim é ter uma carreira de sucesso. Então, você tem que definir, ele fala aqui, né? Você tem que definir o que para você é sucesso. Na minha vida, o que é ter sucesso? Como é que eu teria sucesso? E o que seria para mim um fracasso? Para quando chegar nesses momentos da sua vida, você identificar em qual situação, né? Em qual área você está. Para a grande mentira, primeiramente precisamos da pequena. Essa é, metaforicamente falando, a isca usada pelo pai das mentiras para fisgar suas presas. A capacidade humana para a imaginação nos torna capazes de sonhar e criar mundos alternativos. E por que não mentir? Aí ele fala, e por que não mentir? O povo fala, por que não mentir? O motivo é simples, as coisas desmoronam. Como nós temos o ditado, né? A mentira tem a perna curta. Em qualquer situação, perna curta. A mentira corrompe o mundo e o que é pior, essa é a sua intenção. Primeiro uma mentirinha, depois várias mentirinhas para dar o suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências de um pensamento distorcido. Então, o que é ainda mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconsciente. Em seguida, ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. O que acontece? Você começa uma vida de mentira, só que uma hora tu vai quebrar a cara. E o que acontece? Você vai ficar frustrado, amargurado, ó céus, ó vida, ó azar, que nada dá certo pra mim. E a decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia. O mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal, em minha queda particular, em minha destruição. Eu preciso, mereço, devo ter minha vingança. Esse é o portal do inferno, e quando o submundo, um lugar terrível e desconhecido, transforma-se na própria miséria. Dizer a verdade é levar a realidade mais habitável ao ser.
A verdade é o recurso natural máximo e inesgotável. É a luz na escuridão. Enxergue a verdade. Diga a verdade. A sua verdade é algo que só você pode dizer, pois é baseada nas circunstâncias únicas da sua vida. Se você se sente fraco e rejeitado, desesperado e confuso, experimente dizer a verdade. No paraíso, todos dizem a verdade. É isso que torna o paraíso. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Siga aí.